Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cantinho da Reflexão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Toda semana tem vídeo novo para abençoar a sua vida. Curta, comenta, compartilhe, você vai nos ajudar bastante na divulgação. Então vamos agora diretamente à mensagem de hoje. Então a mensagem de hoje está escrita no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 23, até o versículo 29. Diz assim a mensagem do Senhor: Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes da tribo de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e se este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Esse grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois, se homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu, aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e lhe obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: Ouve o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera eles estivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Hoje nós iremos falar sobre intimidade com Deus. Eu sei se você já ouviu falar sobre esse assunto, mas sempre há algo que nós precisamos aprender a mais sobre intimidade com o Senhor. Você vê se esse povo se saiu do Egito e foi libertado por Deus através de Moisés. Lá no Egito, eles começaram a andar pelo deserto. E no deserto, Deus colocou cada um deles à prova. Deus colocou cada um deles para conhecerem a Deus como verdadeiramente o Senhor é. Porque era um povo que, por mais que tivessem orado a Deus para pedir ao Senhor por um libertador, para pedir a Deus que fossem libertos da sua escravidão, era um povo que, quando estava passando por dificuldade, desejava voltar para o seu passado, desejava voltar para a mesma escravidão pelo qual um dia eles oraram para que fossem libertos. Chegou um momento em que Deus, todas as vezes, se entrava na presença daquele povo para falar alguma coisa, aquele povo tremia de medo. Essa passagem que a gente acabou de ler foi depois que foi dito por Moisés os 10 mandamentos. Mas o povo tinha medo quando Deus aparecia no meio do fogo para falar com eles. E chegou um momento que esse medo foi tão grande que eles achavam que iria morrer. Eles achavam que Deus ia matar eles, porque eles achavam que nenhum ser humano seria capaz de estar na presença de Deus e não fosse morto. Porque para eles, toda pessoa que entrasse na presença de Deus e visse aquele fogo, eles morreriam, pois eles não suportariam a presença de Deus. E pediu que Moisés fosse o intermediador entre eles, que Moisés ouvisse a voz de Deus no lugar deles, que Moisés estivesse intercedendo por eles. E sabe o que me chama a atenção nessa passagem?
É porque muitas pessoas também têm medo de ter um encontro com Deus. Muitas pessoas têm medo de mergulhar num relacionamento verdadeiro com o Senhor. Muitas pessoas estão achando que conhecem a Deus o suficiente para dizer quem Ele é. E só quem consegue ouvir a voz de Deus é aqueles que têm intimidade com Ele. É aqueles que separam tempo de qualidade para buscar ao Senhor. É aqueles que convidam o Senhor para fazer parte dos seus dias e convidam o Senhor para fazer parte da sua vida. Existem muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus, que dizem que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é justiça, mas não têm experimentado o seu amor, porque tem medo de se aprofundar num relacionamento verdadeiro. São pessoas rasas, são pessoas que não conseguem ser profundas no seu relacionamento com Deus, são pessoas que têm medo de serem tão íntimos de Deus, a ponto de Deus lhe exortar ao arrependimento, a ponto de Deus dizer para ele o que precisa ser abandonado na sua vida. Pois as pessoas estão acostumadas com o seu pecado de estimação. Elas querem ter intimidade com Deus e ao mesmo tempo carregar uma vida de pecados, uma vida que nos separa da presença de Deus. Muitas pessoas querem que outros se relacionem com Deus no lugar delas. Muitas pessoas querem pedir a Deus por misericórdia, mas não vão de encontro com o Pai. Muito pelo contrário, pede que outras pessoas orem por elas, intercedam por elas, mas elas não oram ao Senhor. Claro, é muito bom quando a gente tem alguém que ora, que intercede pela nossa vida, mas Deus deseja ouvir de você o que você quer colocar nas mãos dele, o que você está precisando. Por mais que ele saiba o que você precisa, ele quer ouvir de você, da sua boca, o que você está precisando. Pois a partir do momento que você vai de encontro com o Pai, que você entrega os seus problemas, as suas aflições, você está vivendo um relacionamento com Deus. Porque você não vai entregar os seus problemas, contar os seus problemas para uma pessoa estranha. Do mesmo jeito, se você não divide as suas dificuldades, as suas dores com pessoas estranhas, com pessoas que você não conhece, essas pessoas precisam ter a sua confiança para que você possa desabafar. Do mesmo jeito é com Deus. Como você quer desabafar com Deus se você não tem relacionamento com Ele, se você não tem intimidade com Ele, se você não tem confiança com Ele? Moisés era tão íntimo de Deus que ele separava tempo de qualidade para falar com o Senhor e para ouvir a voz do Senhor. Moisés muitas vezes subia no monte para poder orar ao Senhor, para jejuar, para buscar a presença de Deus, para poder ter o direcionamento de Deus para governar aquele povo tão difícil, tão rebelde de se governar. Ele entrava na tenda para falar com o Senhor e ele conseguia ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente é tão íntimo de Deus, a gente consegue ter discernimento para saber quem é que está falando conosco. A gente não tem aquela confusão, quem é que está falando comigo, é Deus ou é Satanás? Não. A gente sabe quando Deus está falando conosco, porque nós reconhecemos a sua voz quando Ele fala conosco, assim como Ele também reconhece quem está falando com Ele. Ele sabe quem é que está falando com Ele, Ele sabe que somos nós. E Moisés muitas vezes precisou sair do meio daquele povo, do meio da multidão, para viver um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque quando ele estava no meio da multidão, era muita murmuração, era muita reclamação, era muita ingratidão do povo para com Deus. Porque Deus todos os dias estava trazendo providência para as suas vidas. Deus todos os dias estava trazendo alimento para eles, trazia água da rocha para eles, dava força para eles quando eles pensavam que ia desfalecer. Mas mesmo assim continuavam sendo pessoas amarguradas, pessoas que adoravam ídolos, pessoas que não prestavam devida adoração ao Senhor, pessoas que não reconheciam o poder de Deus nas suas vidas, o cuidado de Deus nas suas vidas. E por conta disso, Moisés precisava sair do meio da multidão para poder ouvir apenas a voz de Deus. Sabe quando a gente está no meio de muita gente, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, começamos a ficar tão perturbados porque uma pessoa fala assim, outra pessoa fala outra coisa, e você fica completamente confuso, você não sabe nem o que fazer. Mas quando você se retira da presença dessas pessoas,
Quando você se retira do meio da multidão para fazer a diferença, para viver um relacionamento verdadeiro com Deus, para viver um relacionamento que muitas pessoas lá fora têm medo de viver, porque tem medo de ver os seus erros, os seus pecados, ter que abandonar eles, porque para elas é melhor viver abrigando o pecado de estimação na sua vida. Mas Moisés, ele seguiu uma transformação de vida. Todos os dias ele era abençoado por Deus quando ele entrava na presença do Pai. Então ele saiu ganhando nisso tudo. Mas aquele povo tinha tanto medo de se relacionar com Deus, se achava que estar na presença de Deus, eles poderiam ser mortos. Mas, muito pelo contrário, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa busca diária a Deus, não vai matar a gente. Muito pelo contrário, vai nos fortalecer, vai nos tornar pessoas mais íntimas dele, mais próximas dele, vai nos vivificar. Claro, se tem realmente uma coisa que morre em nós, é o nosso eu, é o nosso orgulho, é o nosso pecado. Tudo isso morre mesmo dentro da gente. Mas o que se vivifica é o Espírito, é a nossa alegria, é a nossa força, porque Deus, Ele nos dá força, Ele nos dá alegria, Ele nos dá coragem para continuar persistindo. Então, não tenha medo de se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Existem muitas pessoas que passam anos dentro de uma igreja, anos dizendo que lê a Bíblia, mas não aplicam a palavra de Deus nas suas vidas, tem medo de se aprofundarem, de buscarem mais conhecimento da palavra, tem medo justamente porque não querem ser acordados no meio da noite. E muitas vezes, quando nós temos um relacionamento pessoal com Cristo verdadeiro, Deus nos acorda no meio da noite, se preciso for, para que a gente ore, para que a gente busque a sua presença, para que a gente fique alerta, para que a gente seja vigilante. As pessoas têm medo de viver esse relacionamento verdadeiro com Deus, querem ser superficiais, não querem se aprofundar, não querem mergulhar no amor do Senhor. E aí depois ficam questionando a Deus, tudo na sua vida ser algo que não tem alegria, não tem sabor. Por isso, busque a presença de Deus, não tenha medo não de mergulhar no amor do Senhor, não tenha medo de buscar todos os dias por essa intimidade, que não vai te matar não, ela vai te fortalecer. A única coisa que a intimidade com Deus vai matar é o nosso eu, é o nosso orgulho, é os nossos pecados. Que Deus abençoe e até a próxima.